Ana estava com raiva dela e então pensou que ela estava se escondendo na casa de uma amiga para deixar sua mãe preocupada. Mas nenhum dos amigos da Ana sabia onde ela estava. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Pois é, esse episódio é muito bombástico e já tem muito tempo que eu queria fazer esse caso. Fico muito feliz porque finalmente hoje eu estou gravando. Lembrando que depois eu gostaria de te recomendar, se você ainda não assistiu, a minissérie aqui no canal, O Golpe da Elizabeth Holmes, O Golpe no Vale do Silício. É uma história muito fantástica, vou deixar o link para o primeiro episódio fixado aqui no primeiro comentário, você pode assistir depois que terminar essa história. Esse caso, ele é muito, muito forte porque, assim, você vai ficar indignado com a construção do golpe, mas também com as pessoas que foram enganadas. Pode ter certeza que você vai ficar sem palavras para tudo que vai ouvir, você não vai se arrepender. E depois você pode fazer uma tour pelo canal e na página inicial ver todas as playlists, tudo que é tão organizado aqui que não tem como você se perder. E a gente vai começar esse caso agora. Lübeck é uma cidade pitoresca no norte da Alemanha, a uma curta distância de Hamburgo. E como a abundância de edifícios medievais e pináculos orgulhosos, a cidade tem um charme de conto de fadas. A cidade velha é uma ilha cercada pelo rio Trave por todos os lados. Não é à toa que esta charmosa cidade é tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. No início da década de 80, a Alemanha ainda estava separada em leste e oeste, com o estado mais ao norte e Schleswig-Holstein caindo na parte ocidental. A postura oficial era se opor ao comunismo, mas sendo uma cidade de estudantes, havia muito pensamento livre e ideias revolucionárias. No centro de tudo isso, havia um bar e restaurante local chamado Tipassa. Na maioria das vezes, era um ponto de encontro de estudantes, mas os clientes também incluíam todos os tipos de pessoas à margem da sociedade. Desistentes, oceiros e forasteiros, abastecidos com álcool, e eles conversavam e discutiam, planejavam protestos contra usinas nucleares, sobre os ideais comunistas, e na porta do banheiro alguém até escreveu: apoie a facção do Exército Vermelho. E Tipassa também era o lugar onde Mary Ann Beckmeyer trabalhava como garçonete. E ela adorava passar o tempo na atmosfera barulhenta e elétrica, todos a conheciam. Ela era incrivelmente bonita e um tanto temperamental, com uma personalidade magnética. Parecia que tudo girava em torno da Mary Ann. Mas isso não estava destinado a durar para sempre. Mary Ann Beckmer nasceu em 3 de junho de 1950 em Stardust, na Alemanha. Os seus pais eram refugiados da Prússia Oriental, e a Prússia Oriental era uma área conhecida como Corredor Polonês, ocupada pela Rússia e pela Polônia. No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães que viviam na área optaram por evacuar a área e chegaram à Alemanha Ocidental como refugiados. O pai da Mary Ann veio de uma formação militar e serviu na Waffen-SS, que era o ramo militar da SS nazista. E ele era a figura de autoridade arquetípica, e ela cresceu em uma família rígida, com pais fortemente religiosos. E seu pai bebia muito e passava a maior parte do tempo em um bar perto da casa da família. O álcool apenas alimentava sua agressividade e o lar deles não era um lar feliz. Mary Ann era uma jovem de espírito livre e frequentemente entrava em conflito com os valores conservadores de seus pais. Houve uma breve pausa na angústia quando seu pai deixou a família, mas não demorou muito para que a sua mãe se casasse novamente. E a Mary Ann era uma adolescente difícil e seu padrasto era um tirano. A sua mãe a culpou por todo o conflito e a expulsou de casa. Não amada por sua mãe histérica e abandonada pelo seu pai alcoólatra e também humilhada, agredida por seu padrasto, Mary Ann passou por momentos terríveis na adolescência. Quando ela tinha 16 anos, ela engravidou e ela não se sentia à altura da tarefa de ser uma mãe adolescente solteira. Então ela tomou a difícil decisão de dar seu bebê para a adoção. Durante os seus últimos anos no ensino médio, o único consolo da Mary Ann era um namorado que ela conheceu na escola. 2 anos depois de ter o primeiro filho, aos 18 anos, ela engravidou novamente, dessa vez do namorado. E ela se sentia insegura e incerta sobre o futuro e não sabia se deveria ficar com o bebê ou não. Uma noite, pouco antes de dar à luz do seu segundo filho, ela foi atacada intimamente em uma discoteca. Recuperando-se do trauma e enfrentando o rompimento de seu relacionamento, ela decidiu dar o seu segundo bebê para a adoção também.
Depois que Mary Ann deixou a escola, ela precisava de um emprego e de um lugar para ficar. E ela trabalhava como garçonete e descobriu que gostava do estilo de dormir tarde e ficar acordada à noite. Em 1972, ela trabalhava no Tipassa, no Centro Histórico de Lubeck, quando começou um relacionamento intermitente com o gerente do bar, Christian Berthold. Aos 22 anos, ela engravidou pela terceira vez. Mas dessa vez foi diferente. Ela queria ficar com o bebê porque era mais velha e sentia que estava em uma posição melhor para cuidar da pequena que viria ao mundo. Nos anos desde que ela desistiu de suas duas outras filhas, ela se sentia tão culpada e vazia e ela simplesmente não poderia perder outro. E o Christian não estava pronto para um relacionamento sério. E a Mary Ann decidiu criar sua filha sozinha. Então, sua filha Anna nasceu em 14 de novembro de 72. Após o nascimento da Anna, ela se esterilizou, inflexível em nunca mais querer filhos. No início, tudo na vida da Mary Ann girava em torno do seu bebê. Todos os seus amigos e patronos em Tipassa conheciam a pequena Anna e ela se tornou parte do mundo da Mary Ann. No entanto, a novidade logo passou e a Mary Ann começou a lutar com os desafios de ser mãe solteira. Ela teve que voltar a trabalhar porque precisava de dinheiro e então ela levou a Anna com ela para o trabalho e, segundo consta, nunca teve pressa de ir para casa quando seu turno no bar terminava. A Anna cresceu e era conhecida por ser uma menina feliz e de espírito livre. A sua mãe a tratava como uma pequena adulta e a Anna foi forçada a ser autossuficiente para muitas coisas desde a tenra idade. E a Mary Ann poderia ser egoísta e negligente com Anna. Então, trabalhar e socializar no Tipassa era tudo para Mary Ann. E a Anna literalmente cresceu dentro do bar. Os patronos da época lembram que a jovem muitas vezes adormecia em um banco enquanto sua mãe festejava. Uma amiga da Mary Ann diz que a Anna era uma menina vivaz, que nunca teve uma vida familiar calorosa. E a Mary Ann percebeu que a situação não era ideal. Então, conversou com um casal que ela conhecia sobre a adoção. Ela pensou que o casal poderia pegar a Anna para criar. Esta teria sido apenas uma situação temporária e nenhuma decisão havia sido tomada. A Mary Ann pensou nisso, mas acabou desistindo. E para Anna, a única fuga de Tipassa eram as visitas esporádicas ao campo com a Mary Ann e o Christian, o pai, que ainda era o gerente do bar. E ele, assim, não era um pai ou um parceiro ativo para Mary Ann, então ele não participava muito da vida dela. E houve uma cena hippie tardia na cidade de Lubeck e este foi o pano de fundo da vida da Anna. Não havia regras, tudo estava bem, e a noite virava o dia, pois sua mãe trabalhava e socializava à noite, dormia durante o dia. E enquanto a sua mãe dormia, a Anna brincava nas ruas de paralelepípedos do Centro Histórico de Lubeck, e ela falava com os vizinhos e brincava com seus animais de estimação, e todos conheciam a Anna. E então chegou o dia 5 de maio de 1980. Não foi diferente de nenhum outro dia. A Mary Ann estava dormindo em seu apartamento acima de Tipassa. E no dia anterior, a Mary Ann e a Anna, que na época tinha 7 anos, tiveram uma discussão e as coisas estavam meio quentes. Apesar da sua mãe, a Anna decidiu não ir à escola naquele dia. Ela decidiu ir até a casa de uma amiga para ver se ela estava lá. Só que a amiga tinha ido para a escola, então a Anna se divertia brincando na rua e conversando com as pessoas. No período da tarde, a Mary Ann fez uma sessão de fotos para um jornal local, porque ela tinha um carro em comum, um Volkswagen, que era coberto de pinturas. E aí isso chamou a atenção de um jornalista, eles queriam fazer uma matéria sobre a Mary Ann e o seu carro. Quando a Mary Ann voltou, não havia sinal da Anna. Ela saiu procurando por ela, mas ela não estava em lugar nenhum. E aí ela esperou até o anoitecer, foi a polícia relatar o desaparecimento de sua filha. No dia seguinte, a Anna ainda não havia aparecido. Mary Ann sabia que a Anna estava com raiva dela, e então pensou que ela estava se escondendo na casa de uma amiga para deixar sua mãe preocupada. Mas nenhum dos amigos da Anna sabia onde ela estava. Mas ninguém a tinha visto no dia anterior também. Naquela tarde, uma mulher entrou na delegacia de polícia local e disse à polícia que o seu noivo, o açougueiro de 35 anos, Klaus Grabowski, havia confessado a ela um crime hediondo. Segundo a mulher, o Klaus tirou a vida da pequena Anna. A história era perturbadora. O Klaus era um vizinho dos Beckmers. E ele conhecia a Anna, porque ela sempre falava com ele e perguntava se poderia brincar com seu gato. Quando a Anna voltou da casa de sua amiga no dia 5 de maio, ela cruzou com Klaus na rua.
Como de costume, ela o cumprimentou e perguntou se poderia brincar com o gato. Ele concordou e os dois subiram para o apartamento dele. A sua noiva morava com ele, mas ela não estava em casa na época. A Anna nunca mais deixou o apartamento do Klaus com vida. Exatamente o que aconteceu atrás da porta trancada só pode ser imaginado, porque depois de muitas horas, ele a sufocou com um par de meias da sua noiva. Quando a noiva voltou para casa, o Klaus contou a ela o que havia feito. Ela deixou o apartamento e imediatamente relatou tudo à polícia. E enquanto ela estava fora, o Klaus embalou o corpo da Anna em uma caixa de papelão, colocou-o em sua bicicleta e a levou para um local às margens do canal, onde a enterrou em uma cova rasa. Quando a polícia chegou em sua casa, o Klaus havia sumido, mas havia deixado um bilhete. Ele implorou a noiva para não virar as costas para ele e disse que esperaria por ela em seu bar local, o Zola, mais tarde naquela noite para que pudessem conversar. Aí a polícia esperou que ele chegasse ao bar e o prendeu na hora. O Klaus Grabowski tinha um passado conturbado. Ele tinha cometido crimes íntimos anteriores, começando no início dos anos 70. A primeira vítima dele foi uma menina de 6 anos que conseguiu fugir. Ele correu atrás dela e a alcançou, agarrando-a e colocando as mãos em volta do pescoço dela por trás. Só que ela gritou tão alto que ele não teve escolha a não ser soltá-la. Aí ele foi acusado de tentativa de homicídio e recebeu liberdade condicional. 2 anos depois, ele estava à espreita novamente em 1975. E ele foi acusado de violação íntima de 2 meninas. Ele recebeu uma avaliação psicológica que foi lida no tribunal. Com base na opinião convincente do Dr. Hetman, o conselho está indubitavelmente certo de que o instinto íntimo anormal do acusado é viciante. O acusado estava consciente da atividade não autorizada, mas estava consideravelmente limitado em sua capacidade de evitá-lo por causa do seu vício no crime. Em 1976, o Klaus foi condenado a passar um tempo em uma clínica de tratamento psicológico por violar 2 meninas. E aí, como parte de sua reabilitação, ele foi castrado quimicamente. A castração química tem sido um tratamento controverso para criminosos íntimos há décadas. Os agressores são tratados com estibestol, um estrogênio não esteroide, com a intenção de diminuir a testosterona de um homem. O medicamento antipsicótico, benpiridol, às vezes é usado para reduzir os impulsos íntimos, só que isso não afeta a testosterona. E a castração química, ela é reversível. Esse procedimento levantou muitas questões. Em 1978, por exemplo, o sexólogo professor Seguchi disse que a castração só era eficaz para impedir a reprodução, não para controlar o desejo íntimo ou o desejo de cometer um crime íntimo. O Klaus teve uma escolha. Se ele concordasse com a castração, seria libertado. Caso contrário, ele teria que permanecer na instituição por um longo período de tempo. E ele concordou, o procedimento foi realizado e ele foi liberado logo em seguida. No entanto, não houve tratamento de acompanhamento. Não teve ajuda, não teve integração. E nesse ponto crucial, ele deveria ter tido mais atendimento psicológico e não ser tratado apenas do ponto de vista físico. 2 anos após a sua soltura, o Klaus procurou um urologista e solicitou um tratamento hormonal, ou seja, para reverter a castração. Esse tratamento foi aprovado pelo tribunal porque ele relatou efeitos colaterais físicos. E ele também tinha uma noiva ao seu lado, e eles queriam começar uma família. E aí, para o tribunal, parecia que o tratamento havia sido bem sucedido e que o Klaus havia mudado de vida. Aí, em 18 de março e 25 de abril de 1980, ele recebeu uma injeção de testoviron. E eles prescreveram comprimidos para que ele tomasse em casa. E ele foi tratado com o entendimento de que estava recebendo tratamento psiquiátrico. Só que esse não era o caso. O Klaus mentiu para o urologista sobre receber apoio de saúde mental. E o urologista não fez acompanhamento. O urologista não soube de nada sobre o passado do Klaus. E a sua negligência em indagar sobre a ficha criminal voltaria para assombrá-lo após o homicídio da Anna. No momento do homicídio, o Klaus tinha o mesmo nível de testosterona de antes da sua castração. Se isso contribuiu para o seu ato hediondo no dia do que aconteceu com a Anna, seria um ponto de discórdia durante todo o julgamento. Quando o Klaus foi pego, ele disse à polícia que nunca teve a intenção de fazer nada com a Anna. Ele disse assim: eu não fiz nada, eu não toquei nela, eu não fiz absolutamente nada com ele, eu sou inocente, eu juro. E ele disse que a Anna provocou o ataque quando
ela o ameaçou. De acordo com Klaus, ela queria extorquir DM5 dele. E ela disse que contaria à mãe que ele a havia tocado de forma inadequada se ele também não desse dinheiro a ela. Aí o Klaus ficou com raiva e com medo, porque se ela o denunciasse por comportamento impróprio, ele voltaria para a cadeia e sua noiva o deixaria. E ele estava prestes a perder tudo. Quem essa garotinha pensa que é me ameaçando desse jeito? E ele disse que a Anna estava sentada em uma cadeira. Ele viu um par de meias pertencentes à sua noiva e decidiu que iria usá-lo para sufocar. E na luta, lutando pela vida, ela conseguiu cair da cadeira, porque ela derrubou a cadeira. Mas no final das contas, o Klaus era muito forte e ele a dominou, puxando a meia com mais força até que ela deu o último suspiro. A polícia foi ao local onde o Klaus disse que a havia enterrado e encontrou a caixa. O corpinho dela foi amarrado e cuidadosamente colocado dentro. A Mary Ann tinha 29 anos na época e foi informada sobre o que houve com a sua filha naquela noite. A polícia sentiu que a reação da Mary Ann foi muito estranha. Ela não quis falar com a polícia e se recusou a ir ao necrotério para identificar o corpo da menina. A polícia nunca havia experimentado uma reação como essa e não sabia como abordar a situação. Então, a notícia destruiu a Mary Ann e ela lutou contra o sentimento de culpa. Ela se odiava por considerar deixar a Anna aos cuidados de seus amigos e não conseguia se perdoar pela briga que teve com a menina um dia antes dela desaparecer. Mas nada disso poderia desfazer o que foi feito. No funeral da Anna, Mary Ann certificou-se de que fosse tudo menos uma cerimônia tradicional e religiosa. E ela providenciou para que uma música do Pink Floyd tocasse bem alto na igreja. Os meses que antecederam o julgamento pareceram uma eternidade. A Mary Ann havia passado por muitas dificuldades em sua própria vida. E o que aconteceu com a sua filha não era algo que ela iria suportar e simplesmente seguir em frente. Ela passou por surtos de colapsos públicos e outras vezes se fechou em seu apartamento. A multidão de Tipás a apoiou o melhor que pôde, mas a Mary Ann estava inconsolável segundo os relatos. Então, em março de 1981, o julgamento do Klaus começou no Tribunal Distrital de Lubeck. Durante os primeiros dias do julgamento, foram feitas declarações sobre a vida da Anna, afirmando que ela praticamente cresceu nas ruas. E a sua mãe era uma garçonete que trabalhava até tarde da noite e dormia a maior parte do dia. E a Anna não ia à escola com frequência que deveria. E aí foi nessa época que ela conheceu o Klaus. Ela o conhecia e às vezes conversava com ele. A Mary Ann fez questão de sentar na primeira fila do tribunal porque ela queria olhar para o monstro que havia tirado a sua filha dela. E ela costumava falar e às vezes até gritar no meio do julgamento: "Diga alguma coisa, seu porco!" O testemunho do tribunal foi muito difícil de ouvir, porque o Klaus contou sobre os últimos momentos da Anna e exatamente como ela faleceu. E ele chegou ao ponto de descrever em detalhes, dizendo que ela estava sentada em uma cadeira e que quando ele se aproximou por trás, ele ouviu algo sair do nariz dela. E ele ficou tão fixado e de repente ele não conseguiu mais ver o corpo dela. No segundo dia do julgamento, o urologista que tratou do Klaus os meses anteriores ao falecimento da Anna, o Dr. Volker von End, foi chamado para testemunhar. E ele tinha muito a responder, pois operava contra o procedimento normal. E ele disse que o Klaus lhe falou que havia sido castrado porque era um exibicionista, só isso. Ele não revelou ao médico sobre os seus crimes íntimos. Ao saber disso, o médico deveria ter feito um acompanhamento para determinar se o Klaus tinha antecedentes criminais. Só que ele não fez. Ele ficou apenas com a palavra do Klaus. E a Mary Ann e o Christian entraram com uma ação contra o médico por negligência, só que o resultado acabou sendo infrutífero, pois eles não conseguiram encontrar um perito para testemunhar que havia qualquer irregularidade por parte do médico. E a questão da castração do Klaus com a medida para impedi-lo de reincindir tornou-se um tema muito discutido na mídia na época do seu julgamento. Perguntas foram feitas. A lei alemã era adequada para lidar com os criminosos íntimos? Parecia que não havia uma lei inequívoca e que a punição era um tanto errática. Os infratores tinham a opção de serem castrados, mas nem todos optavam por fazê-lo. E aqueles que optavam pela castração receberam liberdade e puderam retomar suas vidas normais sem ninguém os monitorando.
Aí, no segundo dia do julgamento, o policial Hotter descreveu a cena em que o corpo da Anna foi encontrado. E o fato de o pequeno corpo da Anna estar amarrado causou um reboliço no tribunal. No final do dia, Marianne Batmer interpretou mal uma conversa entre o juiz, presidente Hope, e o advogado de defesa do Klaus. Ela pensou que o Klaus faria uma declaração no dia seguinte. Tendo ouvido sua versão dos acontecimentos anteriormente, ele culpando a Anna, dizendo que ela tentou chantageá-la, a Marianne temia ter que ouvir seu testemunho. Ela, que já havia sido atacada intimamente antes na adolescência, sofreu violência do pai, do padrasto, ficou furiosa com isso. Envergonhar a vítima, especialmente uma menor, era indesculpável. Então, na manhã de sexta-feira, 6 de março de 1981, terceiro dia do julgamento do Klaus, o dia estava frio e chuvoso em Lubeck. E não havia muita gente na sala de audiências, pois as portas só abririam ao público 5 minutos antes do início da sessão. E o Klaus foi levado para dentro por uma porta lateral e colocado em sua cadeira no banco dos réus, e ele sentou de costas para a entrada. A Marianne entrou no tribunal e comentou como havia poucas pessoas. Seus amigos sugeriram que ela esperasse do lado de fora no corredor por mais minutos. E ela até que fez, ela começou a se dirigir na direção da porta, mas mudou de ideia. E então, voltou. Ela se virou e caminhou calmamente até onde o Klaus estava sentado. Com a curta distância de apenas alguns metros entre eles, ela puxou uma bereta calibre 22 da bolsa. Ela apontou para as costas do Klaus e abriu o fogo. Ela disparou 8 vezes, dos quais 7 atingiram o homicida de sua filha nas costas. Ele nem teve chance de sobreviver. Ele simplesmente caiu sobre a mesa à sua frente e depois caiu no chão do tribunal, falecendo momentos depois, antes que o médico pudesse chegar perto dele. Marianne jogou a ferramenta de fogo para o lado e se entregou a um oficial de justiça sem resistência. E nesse ponto ela disse: "Eu queria atirar na cara dele, infelizmente eu bati nas costas dele. Espero que esteja sem vida." O ex-namorado da Marianne, o pai da Anna, o Christian, que estava na hora do incidente, disse: Ela realmente fez isso." E então, esse se tornaria um dos casos mais famosos de justiça vigilante da Alemanha de todos os tempos. O ato de vingança da Marianne provocou uma grande reação da mídia e do público. Todos, com filhos, entenderam completamente o porquê ela fez isso. Muitas pessoas disseram que se estivessem no lugar dela, teriam feito exatamente a mesma coisa. Alguns chegaram a dizer que teriam feito pior. Atirar não causou sofrimento suficiente. Da noite para o dia, todos no país sabiam o nome dela. Ela ficou conhecida como a Mãe da Vingança. As fotos da atraente jovem de 32 anos estavam nas primeiras páginas de jornais e revistas. Ela passou a receber flores de estranhos. Em um dos ramos tinha um cartão com uma nota dizendo assim: "Para você, de um avô que teria feito a mesma coisa. Você não está sozinha. Coragem." Muitos alemães também viam dessa forma. Uma semana após o ato, eles doaram 100.000 marcos para a conta de uma associação de apoio a Marianne, com a intenção de pagar seus honorários advocatícios. Foi uma justiça olho por olho, que o público sentiu que poderia ser justificado devido à natureza do crime. Só que havia um problema. Como o Klaus faleceu durante seu julgamento, ele ainda não havia sido considerado culpado. Então, aos olhos da lei, ele faleceu sendo inocente. A promotoria tinha uma tarefa difícil em suas mãos no caso contra Marianne.
ela não poderia ser perdoada, porque uma vez que você abrisse a porta para homicídios de vigilantes, qualquer um faria justiça com as próprias mãos. No entanto, houve muita pressão do público para que tivessem misericórdia dela. E todos os olhos estavam voltados para a acusação, para ver como eles abordariam o caso. A Mary Ann foi libertada logo após sua prisão, mas foi detida no dia 14 de agosto, porque a polícia recebeu informações que os convenceram de que ela corria o risco de fugir. Enquanto estava sob custódia, aguardando o julgamento, durante cerca de 15 meses, ela tentou tirar a própria vida 5 vezes. Médicos e psicólogos pediram sua libertação, temendo que ela sofresse danos mentais e espirituais irreparáveis. E a Mary Ann se recusou a cooperar com os psicólogos nomeados pelo tribunal e eles tentaram várias estratégias para incentivá-la a se abrir. Algumas dessas estratégias eram um tanto brutais. Uma abordagem para quebrá-la e fazê-la falar com eles. O tribunal decidiu que ela deveria permanecer em um centro psicológico até o início do julgamento. Para condená-la por homicídio em primeiro grau, a promotoria teria que provar que ela havia planejado o ataque ou não. E eles notaram o comentário do Christian logo após as balas serem disparadas. Ela fez isso, ela realmente fez isso. E então, este fato deixou claro que a Mary Ann não simplesmente se agarrou ao momento. Ela provavelmente planejou aquilo ali com antecedência e discutiu com Christian. Os investigadores determinaram que a Mary Ann comprou a ferramenta e praticou, disparar ao alvo no porão de Tipasa. E essa alegação foi feita por frequentadores do bar. E a Mary Ann admitiu que comprou a barreta de alguém em Tipasa e manteve a ferramenta escondida no túmulo da Anna. Ela disse que após o homicídio da Anna, ela se sentiu insegura e adquiriu a ferramenta para legítima defesa, não para tirar a vida de ninguém. E ela disse que não tinha intenção de tirar a vida do Klaus. E na época não era preciso passar por um detector de metais ao entrar em um tribunal em Lübeck. Então ela conseguiu levar a ferramenta de fogo para dentro do tribunal sem qualquer dificuldade e não foi detectada. E apesar de possuir a ferramenta, ela disse que não praticou lá ao alvo. No entanto, os disparos dela foram muito precisos. Ela foi capaz de remover o instrumento de sua bolsa, remover a trava de segurança e agir em seguida de forma rápida e contínua. Porque, inclusive, ela estava apenas cerca de 11 pés ou 3,5 metros atrás do Klaus. Ele era um homem grande e um alvo fácil, que não viu o ataque chegando. Os especialistas acreditavam que ela deveria ter pelo menos alguns conhecimentos prévios no manuseio de ferramentas de fogo devido à execução calma e controlada dos disparos. Então, o julgamento dela começou em 2 de novembro de 82. Ela foi indiciada por homicídio, pois havia comparecido ao tribunal com uma ferramenta de fogo em um plano premeditado para tirar a vida do homem que tirou a vida da sua filha. Foi um grande furo. A Mary Ann era uma mulher muito atraente, falante, que contava com o apoio de muitas pessoas da comunidade, e as câmeras a amavam e o público simpatizava com ela. A equipe de defesa da Mary Ann argumentou que o que houve aquele dia foi uma reação espontânea, causada pela turbulência emocional do julgamento. A Mary Ann disse que entendia que o Klaus queria fazer uma declaração naquele dia, e ela pensou que ele iria contar mais mentiras sobre sua filha e como ela o havia provocado. A Mary Ann então decidiu acabar com tudo. Acabar com ele foi um ato de desafio em sua forma mais forte. Fazer justiça com as próprias mãos dentro de um tribunal com várias testemunhas, policiais, jornalistas e membros do público. A acusação lembrou ao tribunal que a Mary Ann, que havia ascendido como a femme fatale e a mãe da vingança na Alemanha, era uma mãe negligente. Eles apontaram que a Anna, desde os 7 anos, costumava ser deixada por conta própria e que a Mary Ann havia dado os primeiros passos para providenciar um orfanato para ela. Mas quando a sua filha foi tirada dela pelo Klaus, ela decidiu ceifá-lo. A acusação sentia que seu ato não foi motivado por vingança. E eles até disseram porque ela vingaria o falecimento de um menor que já era negligenciado e que ela estava prestes a entregar aos cuidados de outra pessoa. Talvez ela estivesse paralisada de culpa ou o homicídio foi uma reação para acertar alguém por pegar algo que era dela. O bar onde a Mary Ann trabalhava, o Tipasa, caiu sob o escrutínio da mídia por ser um lugar estranho, onde indesejáveis bebiam cerveja, falavam sobre muitas ideias revolucionárias e muitos artigos não se continham, afirmando que o bar não era um lugar para uma menor.
E algumas pessoas simpatizavam com a Marianne porque ela era uma mãe solteira e fazia o que podia para sobreviver. Trabalhar como garçonete era tudo o que ela conhecia. E te passa, era sua base, e ela se sentia segura e apoiada lá e nunca sentiu que estava expondo a Anna a algo perigoso. Com tantas opiniões diferentes sobre a vida da Marianne, a sua vida e o crime que cometeu, seu julgamento se tornou um caso de interesse nacional. 4 meses depois de ter sido acusada, em 2 de março de 83, o seu julgamento começou. Então o julgamento durou 25 dias e várias testemunhas foram chamadas para depor. A sala de audiências estava lotada. A plateia era composta em sua maioria por mulheres, mães que compareceram ao julgamento em apoio a Marianne. E na verdade havia tantas pessoas que tiveram que mudar de local para outro salão no State Bowden, com a capacidade para 200 pessoas. Durante o julgamento, a Marianne tornou-se uma espécie de celebridade. Foi notável como ela posava para as câmeras, como ela atraía atenção. Normalmente, os réus acusados de homicídio tentam evitar os fotógrafos, mas não a Marianne. Isso não caiu bem com algumas pessoas. Embora ela tivesse muito apoio, havia algo de presunçoso em seu comportamento. Antes, ela era alguém que vivia à margem da sociedade, e essa circunstância a colocou em um novo mundo. Ela não era mais invisível e oprimida. Todos os olhos estavam nela. Ela era linda, feroz e não era uma pessoa fraca. Quando chegou a hora do veredito, todos estavam à beira de seus assentos. Poderia ter acontecido de qualquer maneira. Ninguém tinha ideia de qual seria a decisão do tribunal. Então, foi declarado que as acusações de homicídio contra ela haviam sido retiradas. Em vez disso, ela foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo e sentenciada a 6 anos de prisão. Os promotores ficaram indignados. Na opinião deles, foi um caso direto de malícia premeditada. Ela não estava em perigo iminente. Eles falaram, gente, não, sabe, ela não estava sendo ameaçada no momento, ela não foi provocada naquele momento. O Klaus sentou-se de costas para ela, não a ameaçou. Só que mais tarde, a Marianne admitiu abertamente que também tinha a pistola na bolsa quando foi ao tribunal nos dias anteriores. O fato dela ter trazido a ferramenta de fogo para o tribunal, a promotoria havia argumentado que mostrava uma intenção. O juiz, por outro lado, sentiu que a justiça foi feita. Em sua opinião, a Marianne não representava uma ameaça para a sociedade e ele sentiu que o que houve foi um ato espontâneo causado pelo trauma da audiência nos dias anteriores. Uma testemunha afirmou que havia uma pasta com evidências do túmulo da Anna no tribunal e que a Marianne a viu pouco antes de tirar a vida do Klaus. Para o juiz, isso foi um gatilho suficiente para causar um ataque não premeditado. A Marianne conseguiu sair do tribunal como uma pessoa livre, pois ela só foi obrigada a ir para a prisão posteriormente. Ela foi colocada sob vigilância de tirar a própria vida e passou os primeiros 18 meses do seu encarceramento em uma clínica psiquiátrica. Ela foi libertada então em junho de 1985 após cumprir 3 anos. Alguns acharam que a punição era muito severa, enquanto outros achavam que era muito leve. Houve uma pesquisa na época realizada por um veículo de mídia que deu uma boa visão da opinião pública sobre o assunto. 28% dos cidadãos achavam que a sentença foi apropriada, 27% achavam que foi muito dura e 25% achavam que ela pegou uma pena muito leve e os 20% restantes estavam indecisos. A questão foi levantada: qual teria sido a sentença se o Klaus tivesse tirado a vida de um irmão ou um marido? A nação ainda sentiria a mesma empatia? Isso significa que uma mãe em luto tem mais direitos do que um cônjuge em luto? Homicídio ainda não é homicídio independente das circunstâncias? A sentença pena capital foi abolida da Alemanha Ocidental em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha Oriental acabou com a pena capital em 1987. Então, em 1980, a cidade de Lubuk fazia parte da Alemanha Ocidental, o que significa que na época do julgamento do Klaus, a sentença capital não estava sobre a mesa. Em uma entrevista, Marianne disse que queria ser ela quem punisse o Klaus. Ela disse que não queria deixar nas mãos do sistema judicial. E depois, em outra entrevista, ela admitiu que uma vez que o Klaus estava sem vida, ela sentiu que poderia respirar novamente. Ela disse que lamentava que aquilo tivesse acontecido, mas ela não lamentava que ele tivesse falecido. Ela falou, eu não consigo imaginar que teria atirado nele se ele tivesse virado para mim e dito que sentia muito pelo que havia feito. Ela falou, olha, eu lamento pelo que houve, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo. E ela nunca demonstrou nenhum remorso.
Ela nunca teve um momento que disse, gente, o que eu fiz? Em uma entrevista ao talk show alemão, ela disse que tirou a vida dele em busca de justiça, e ela disse que também estava desesperada para impedi-lo de espalhar mais histórias e verdades sobre sua filha. A história da Ana chantageando. Ela falou, gente, isso é ridículo. E ela não queria vingar a morte da Ana, mas queria evitar que ele fizesse uma declaração que considerava um insulto muito extremo. A Marianne acabou vendendo a sua história de vida para uma revista alemã por 255 marcos alemães, e ela usou o dinheiro para saldar dívidas de honorários advocatícios, e a revista até publicou uma série de artigos que lançaram as bases para um segundo filme sobre o caso chamado A Mãe de Ana. Esses 2 filmes foram lançados na Alemanha em 1984 e exibidos simultaneamente nos cinemas. No final da década de 1980, a Marianne casou-se e mudou-se para a Nigéria com o marido, que ensinava alemão em um acampamento alemão. E aí eles se divorciaram em 1990 e a Marianne decidiu se mudar para Palermo, na Cilícia, onde trabalhou como cuidadora em um hospício. Ela disse que não queria voltar para Lübeck porque lá ela só era conhecida como a mãe da Ana. Aí ela acabou sendo diagnosticada com câncer no pâncreas e ela voltou para a Alemanha e pediu ao repórter da NDR, Lucas, para filmar seus últimos dias de vida para a posteridade. Esse diário visual macabro da Marianne se preparando para falecer mostrou como ela estava desesperada por atenção e simpatia do povo. Então ela deu o último suspiro em 17 de setembro de 1996, em Lübeck, com a idade de 46 anos. E apesar do seu desejo de ser enterrada em Palermo, ela foi sepultada no mesmo túmulo que sua filha, comemorando-a para sempre como a mãe da Ana. Exatamente como ela não queria ser lembrada. A justiça é muito falha em qualquer lugar, porque assim, o fato desse homem ter tentado tirar a vida de uma garotinha, depois ter atacado intimamente outras 2 e basicamente estar solto sem mais nem menos, revela que assim, o sistema é o mais culpado aqui do que qualquer um. Infelizmente a impunidade é muito enraizada nas pessoas, por isso que nós vemos tanta gente defendendo tantos absurdos em relação à justiça, dizendo que pessoas homicidas não merecem cadeia, o que inclusive é uma opinião perigosíssima, porque essas ideias acabam movendo muito o sistema judicial, deixando pior do que já é, e faz com que pessoas inocentes percam a vida. Aqui no Brasil mesmo, castração é uma coisa que não funcionaria, porque eu lembro que tinha uma época que eu achava que deveria ter, e depois eu mudei de opinião quando eu ouvi um especialista explicando que ele tinha convicção que se isso fosse aplicado no Brasil, a vida de muitos homens seria arruinada, seria destruída sem tirar nem pôr, porque o sistema judicial aqui é muito fraco, no sentido de que muitas pessoas, assim, que cometem crimes bárbaros, que têm provas e tudo, a justiça não prende, enquanto outras pessoas, que nem tem um caso aqui chocante que eu soube, até minha mãe que compartilhou comigo, que o rapaz foi acusado por um homicídio, só que na hora do homicídio tem uma câmera mostrando que ele estava fazendo uma entrega, ele era Uber, tinha uma testemunha que estava recebendo lá a entrega, 1001 testemunhas mostrando que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, que ele não conhecia quem faleceu, nada, e o cara ainda tá preso. O juiz disse que, tipo assim, não, essa filmagem aqui com data e hora não me convence. Então imagina um poder de castração na mão de um juiz aqui. Meu Deus do céu, não quero nem imaginar, assim, imagina, politicamente, então a coisa ia ficar muito feia. Então, assim, é difícil a gente ter que se conformar que não tem uma punição mais dolorosa para essas pessoas, porque nós sabemos que, infelizmente, muitos inocentes podem ser destruídos. Pena capital aqui não dá para ter nem sonho, não tem nem como fantasiar com qualquer coisa, porque, assim, o que ia falecer de gente inocente não é brincadeira. Já pensou a quantidade de juízes que nós ouvimos falar que são comprados nesse país, como as coisas movem para lá e para cá, e, assim, é triste. Porque você se vê em uma situação onde a impunidade acaba sendo especificamente um terreno fértil aqui. Até porque pessoas que cometem ataques violentos pegam penas ridículas. Eu lembro de um caso aqui no comecinho da era dos casos criminais aqui no canal. Eu lembro que eu tinha visto um caso assim que eu fiquei chocado. Que era um caso, até lembro que eu mandei para a doutora Sandra na época. Que era um cara lá, ele já tinha atacado 14 menores. Violado esses menores durante anos. 14 menores. Ele estava preso. Quando ele estava preso,
ele, sem nenhum tipo de histórico, ele simplesmente falou lá para as autoridades da prisão que ele se descobriu como transgênero e que ele gostaria de mudar de penitenciária porque ele tinha que ir para uma prisão feminina. O que aconteceu? No meio desse processo, as autoridades, o Estado bem pró esse tipo de mudança ali para presidiário, decidiu que esse sujeito tinha esses direitos, e nisso o governador falou que aquela situação era uma situação bem interessante, porque os advogados do sujeito, depois que viram que a justiça autorizou que ele fosse transferido para uma prisão feminina, eles argumentaram na justiça que o fulano que cometeu os crimes não existia mais, porque agora quem existia era fulana, e a fulana estava na cadeia por um crime que não cometeu. Eles simplesmente liberaram a pessoa da prisão. Você comete, assim, 14 ataques violentos. São 14 menores que tiveram sua inocência roubada, que estão com as suas vidas destruídas, e a pessoa sai assim. E não existe mais. Mudou de nome, mudou de tudo. É aquela coisa que você olha e você diz... Quem diz que isso vai fazer bem para a sociedade? Quem garante que não vai atacar de novo? Porque até onde eu sei, uma pessoa com 14 históricos vai atacar com certeza. E vai atacar muito bem. E o fato de que naquela época, em 1970, eles serem tão abertos. Hoje em dia, eu ouço falar coisas tenebrosas do sistema da Alemanha. Uma vez eu lembro que primeira vez eu fui ouvir um professor que morava na Alemanha, ele estava fazendo uma live num canal que eu assistia muito sobre geopolítica, e ele estava contando as coisas como eram e tal, as leis. Eu lembro que eu fiquei assim, fui dormir mal, pesadelo, a live, horrível tudo que ele contou. Tenebroso. E assim, eu pensava que pelo histórico, aquilo horrível que aconteceu lá, o Holocausto na Alemanha, eu achei que a influência das consequências disso sobre o povo, sobre as pessoas, trazia algum tipo de consciência, algum tipo de experiência, né, no qual eles poderiam processar bem muitas coisas em relação à monstruosidade do passado. E aí até eu lembro que o especialista falou que, na verdade, isso era usado para manipular o povo em muitas questões dentro do sistema judicial. E assim, eles foram descrevendo coisas de um outro casal numa outra live que eu assisti, que eles até estavam falando assim, e tal, era uma moça brasileira. Ela, eu e meu marido, a gente conversa sobre comprar casa lá, porque a gente já ouviu, pesquisou que se comprarmos uma casa, depois de repente quisermos ir embora, abandonar a Alemanha, a gente não vai poder. Não lembro se ela falou que era vender, mas eu sei que assim, a casa meio que já daí não seria mais direito deles, uma coisa assim, níveis monstruosos, coisas que você ouve e fala, gente, parece um filme de terror, só que o filme não acaba com o bem vencendo o mal. Então quando você olha para ver que em 1970 a lei já tinha esse entendimento de que a pessoa poderia... Você escolhe o que você quer, ser castrado, ser preso, como se, tipo assim, o castramento não era uma punição completa, e o tempo de cadeia, sem contar o ponto em que ele atacou 2 meninas. Ok, então a castração serviria para isso. Mas e o fato de que ele tentou tirar a vida de outra garotinha? E a punição para essa parte? Não tem? Tá tudo bem? É um combo agora? É um pacote? O castramento, pronto. Aceita ser castrado e você paga por tudo de errado que você fez na sua vida? Um desastre isso aqui, erro do começo ao fim, completamente absurdo. É o primeiro caso da Alemanha que eu pego aqui no canal. Tem um outro que eu quero fazer já há muito tempo, que eu ainda devo gravar. Mas outro fato que me chamou a atenção é que a história de vida dela foi admitida como evidência no julgamento. O fato dela ter sido uma mãe negligente e tal. Eu até fiquei me perguntando, mas gente, o que isso tinha a ver com um homicídio da filha dela? Como que o juiz falou, não, tudo bem, pode falar que a menina era jogada, como se isso fosse justificar o que esse homicida monstruoso fez. Olha, eu vou falar uma coisa, às vezes esses advogados de defesa vão mais baixos do que a própria sujeira. Eu sempre me surpreendo com o fato de que os perpetradores sempre são tão protegidos pela lei. E, no entanto, as vítimas são ainda mais vitimizadas. Eu lembro que eu vi uma pessoa dizendo assim que não culpa a Marianne, que ela deveria ter recebido uma medalha, e que a pessoa faria a mesma coisa se pudesse chegar perto o suficiente. Hoje em dia é bem difícil um drama como esse acontecer no tribunal, já que tem muita segurança. Agora eu achei interessante uma coisa aqui, que ela disparou 8 vezes, mas só 7 o atingiram, o que corresponde exatamente à idade da Ana. E a grande questão do que ela fez aqui fica sendo o motivo. É bem comum que muitas pessoas, pais que estão passando por uma situação como essa, estão enfrentando
o homicida do seu filho em julgamento, vão querer que esse cara perca a vida, com certeza. Mas aí, o que levou a Marianne ao limite? Talvez a vida da Marianne não tinha sentido até o momento em que a sua filha foi ceifada. De repente, ela se viu no centro das atenções. Na tentativa de aproveitar o máximo do seu tempo sob os holofotes, ela precisava de um gesto grandioso para dar sentido à sua existência. Uma reviravolta. Se ela fez isso porque estava desesperada por atenção ou porque queria permanecer no centro do palco até por mais tempo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, perder a menina do jeito que ela perdeu definitivamente mexeu com ela. E eu acho que naquela altura, quando ela fez o que fez, ela tinha convicção que não tinha mais nada a perder. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não vem à tona por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas na Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê no próximo caso, não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!